Glória a Deus, com grande alegria que estamos aqui nessa noite, uma noite que estamos felizes, pelo menos eu estou muito feliz de estar aqui, creio que vocês também estão, amém? Temos condições de estarmos aqui, temos saúde para estarmos aqui. Quantas pessoas talvez quisessem estar em algum lugar e não podem por algum motivo, mas nós somos abençoados pelo Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Eu convido você a abrir comigo a tua Bíblia, lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é fácil, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 45. Gênesis 45. E hoje, a primeira coisa que eu anotei, antes de começar as minhas anotações, toda vez que eu vou esboçar uma palavra, eu sempre gosto de escrever algumas coisas que fixam na mente, né? E a primeira coisa hoje, que até me surpreendeu, foi o título. É um coração que agrada a Deus. Um coração que agrada a Deus. E no Gênesis 45 nós vemos um exemplo disso, que é o exemplo de José. Amém? Todos acharam? Nós vamos ler inicialmente do 7 ao 13. Gênesis 45, versículo 7 diz assim: E Deus me enviou adiante de vós, para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com um grande livramento. Então, agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó. E Senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhes: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim, e não te demores, e tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo o que tens não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca, está falando contigo. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto. Apressai-vos, eis, e trareis meu pai para cá. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado por essa porção da tua palavra que nos mostra algo que eu creio que vem do coração do Senhor para preencher os nossos corações, Pai. Que os nossos corações sejam tocados, que nós sejamos orientados pelo Senhor e possamos receber essa palavra, Senhor, de uma forma intensa, Pai, para que faça algo novo, algo diferente em nossos corações. E que nada venha nos distrair, Senhor, para que possamos absorver o melhor possível dessa tua palavra, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O versículo 7 aqui começa dizendo: E Deus me enviou adiante de vós. Aqui, como eu disse, está falando de José. O José, que foi o 11º filho de Jacó, que nasceu de Raquel, que era estéril, porém era a que Jacó mais amava. Então, depois de 10 filhos que Jacó teve com a outra esposa, com a concubina da esposa, ele teve o José. E no Gênesis 37, versículo 3, diz que José era o filho mais amado de Jacó. Ele era o filho que Jacó mais amava. Porém, ele era odiado pelos seus irmãos. E por que desse título dessa mensagem, um coração que agrada a Deus? Porque aqui, nessa parte do capítulo 45 de Gênesis, fala de quando José já passou por diversas situações. E nessas diversas situações, se a gente analisar um pouquinho, desde lá do início, a gente entende o porquê do título dessa mensagem. A gente entende o porquê que tudo isso aconteceu na vida de José. Quando José era jovem, adolescente, ele teve lá os sonhos. É uma história bastante conhecida, eu creio que todos aqui conhecem essa história, né? Não preciso detalhar muito, mas ele teve sonhos, os sonhos lá de os feixes de trigo, né? Que o feixe dele ficava de pé enquanto o feixe dos irmãos se curvavam a ele. Ele teve o sonho do sol e da lua e das 11 estrelas se curvando diante dele, que representava ali seu pai, sua mãe e seus irmãos.
E os irmãos ficaram incomodados com José, porque ele já era o filho mais amado, o filho que Jacó mais amava, e ele tendo esse tipo de sonho, demonstrando claramente que todos se submeteriam a ele, todos se sujeitariam a ele. Só que eles não sabiam que o Senhor Deus estava revelando a José o que estaria por vir, o que estaria por acontecer dali adiante. E então, nessa situação de José ter esses sonhos, de José ser o filho amado, e Jacó também colocava José para vigiar os outros irmãos, e ele vinha e ele dedurava, irmãos. Ele falava, olha, os irmãos estão fazendo assim, eles estão fazendo assado. Ele era dedo duro. Ele falava tudo aquilo que os irmãos faziam. E vamos considerar também que foi uma família que Deus separou, formou, escolheu, mas foi uma família que teve muitos problemas. Foi uma família que causou muitos problemas. Se a gente ler aqui o versículo 44, tem uma história bem... aliás, lá no início, acho que no Gênesis... Nossa, eu não anotei, eu me perdi aqui. Eu sei que tem um capítulo que fala que a história de Judá, o que ele fez, tantas coisas que eles passaram. Então, assim, eles não foram uma família linda, perfeita. Foram uma família cheia de problemas. E somado a esses problemas, esse sentimento que foi nascendo no coração dos 11 irmãos contra José. E eles tinham esse sentimento de tal forma que eles queriam atentar contra José. E até que certa vez eles até planejaram em matá-lo. Olha que situação pesada essa. O irmão planejar matar o próprio irmão. É uma coisa assim, a gente olha hoje, é absurdo. É algo absurdo. Mas a Bíblia nos relata e nos mostra e fala que esse foi o desejo do coração de alguns dos irmãos de José. Eles queriam, por talvez inveja, um sentimento ruim que eles tinham criado do José, eles queriam atentar contra a vida dele. Só que um dos irmãos não permitiu que isso fosse adiante e teve uma ideia melhor, vamos dizer assim, olhando pelo ponto de vista de José, de vender ele para mercadores ismaelitas, porque eles estavam no campo. Jacó pediu para José ir atrás dos irmãos para saber como é que estava, porque ele queria informações, e ele sabia que José passava informações, José era o X9 da família, e ele mandou José, e o José perguntou para algumas pessoas que ele encontrou pelo caminho, onde estão meus irmãos, né, estão apacentando ovelhas, e quando ele encontrou, recebeu essas informações. A hora que ele chegou perto dos irmãos, os irmãos queriam matá-lo, um deles não deixou, e falou, não, vamos vendê-lo para os mercadores, porque antes disso jogaram ele dentro de um buraco, né? Um queria falar, não, vamos matar ele, a gente fala que uma besta fera o comeu, e o outro falou, não vamos fazer isso. Aí sentaram, começaram a comer e planejar o que iriam fazer. E nesse planejar o que iriam fazer, José lá dentro daquele buraco, e eles venderam o próprio irmão. Diz a Bíblia que venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas mercadores. Olha que situação estranha, um tanto quanto estranha. Você já pensou em vender seu irmão? Eu não sei quantos aqui têm irmãos. Hoje as famílias são menores, né? Mas antigamente as famílias eram bem grandes, né? A família do meu pai, por exemplo, eram 5. A família da minha mãe eram 9. E hoje, enquanto eu estava lendo e meditando, eu fiquei pensando, será que algum deles já teve esse desejo de vender algum irmão? Ganhar algum dinheirinho com algum irmão? Hoje as famílias são menores, né? Eu mesmo só tenho o Paulinho, ele não tem nem quem ele queira vender. Quando nós éramos pequenos, né? Na minha casa somos em 3, eu, o Sidney e a minha irmã. Nunca quis vender, a gente já se estranhou, mas vender ele nunca quis não, porque também quando sabia que tinha algum problema, a gente tava lá junto para socorrer, né? Então olha que situação que José passou, queridos. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. E olhando para isso, a gente vê que ele começa a ter ingredientes para não ter um coração que agradasse ao coração de Deus. Se José fosse um homem que tivesse um coração rancoroso, imagina o que ele poderia estar alimentando ali com essa atitude dos próprios irmãos. Ele fala, poxa vida, os meus próprios irmãos me venderam para pessoas estranhas, me levar para eu ir para uma terra estranha. Como assim? Que situação é essa? Eu vou me vingar desses meus irmãos. Ele poderia fazer isso. Não era de se estranhar se ele fizesse isso. Só que
ele, quando chegou ao Egito, a Bíblia não cita em momento algum dele ter algum sentimento de rancor, de mágoa, de amargura para com seus irmãos. A Bíblia não cita isso. E ele foi levado por esses mercadores e ele foi vendido lá no Egito para o capitão da guarda, o tal do Potifar. E ele começou a servir esse Potifar. E aí a gente sabe também, conhece também a história, que a mulher desse Potifar começou a dar em cima do José, queria lá se aproximar dele, queria se aproveitar dele, porque a Bíblia diz que ele era um rapaz jovem, um rapaz bonito, e ela quis se aproveitar dele, e ele não quis. Ele falou, não posso fazer isso contra o meu Deus, e não posso fazer isso contra o meu Senhor, que é o Potifar. Então, aqui a gente já vê a diferença de um coração temente a Deus. Um homem que sabia que se ele fizesse aquilo, ele estaria não só traindo o seu Senhor, que era ali o Potifar, mas também estaria traindo o coração de Deus, estaria traindo ao Deus que ele servia. Então a gente vê aqui que tinha algo diferente com José. Só que isso não o livrou de ir para a prisão. Porque como Potifar era um homem importante, um homem de influência, e a mulher dele lá, os crentes costumam apelidar ela de patifona, né? Pelo que ela fez. A Bíblia não cita o nome dela, mas eu já ouvi esse termo algumas vezes. Aquilo que ela fez, quando José foi fugir ali, ele foi fugir da aparência do mal, ela pegou a túnica dele e falou, olha, ele intentou contra mim, e a palavra da esposa contra a palavra dele, qual queria prevalecer? Isso não é difícil a gente ver acontecer nos nossos dias, né? Às vezes acontecem coisas que você até quer falar para aquela pessoa que aquela situação não é bem daquela forma, mas ela vai confiar naquela pessoa que ela está mais próxima. Já vivemos isso, eu creio que cada um de nós aqui já vivemos isso. E isso pesou para José, ele foi enviado à prisão. E ele ficou bastante tempo naquela prisão. A gente sabe que ele passou um longo período lá naquela prisão. E quando ele estava naquela prisão, injustamente, só que ali ele começou a se destacar também. Ele começou a fazer coisas ali que o destacaram e ele tinha até uma certa liberdade, olha que termo estranho, uma liberdade dentro da prisão, porque ele cuidava das coisas ali. Então ele tinha um coração que sempre o fazia estar além daquilo que ele, se a gente olhar aos nossos olhos naturais, é o que ele poderia estar, mas ele estava sempre além. E num determinado período, 2 homens, o copeiro e o padeiro do faraó, vieram presos porque tinham feito alguma coisa, e eles tiveram um sonho. José interpretou o sonho desses homens e falou para um, não, você vai ser restituído, só que você vai morrer. Ele interpretou esses sonhos. E quando ele interpretou esses sonhos, ele falou para um deles, eu não lembro qual deles agora, se era o copeiro, se era o padeiro, mas falou, você quando estiver lá na presença de Faraó de novo, você vai voltar para lá, lembra de mim, tá? Lembra de mim e me faz essa bondade. E passou o tempo, aconteceu que José tinha recebido a revelação, e os homens voltaram a Faraó, e Faraó teve um sonho, o bendito sonho do Faraó, lá das espigas gordas sendo comida pelas espigas magras, as vacas gordas comendo as vacas magras, e aí o Faraó ficou perturbado com isso, porque ele não sabia o que ia acontecer, e ele chamou todos os sábios lá, chamou os sacerdotes lá do que ele servia, e ninguém conseguia revelar esse sonho para ele. Ninguém conseguia dar uma direção para ele. E ele, então, conversando ali, o que esteve na prisão com José se lembrou e falou, olha, na prisão teve um homem que revelou para mim o sonho e realmente aconteceu. Então ele foi chamado, se lembrou de José, José foi chamado, e ele foi à presença de Faraó, e quando ele escutou esse sonho, na hora ele já fez essa revelação e falou, olha, aqui você vai passar por 7 anos de fartura, 7 anos de muita abundância, só que também tem uns 7 anos de escassez. Vai ter o período de fartura e depois o período de escassez. E Faraó ficou maravilhado com essa revelação e chegou num ponto que José foi colocado como governador do Egito. E Faraó falou, não, com base nessa revelação, com base nessa interpretação, você vai tomar conta de todas as coisas para que a gente, no momento de fartura, tenha tudo organizado para que quando chegar no momento da escassez, nós possamos passar e enfrentar esse período. E aqui a gente vê, irmãos, que se José tivesse guardado mágoa, tivesse guardado rancor,
de tudo aquilo que tinha passado, de tudo aquilo que ele tinha vivido, vocês acham que Deus o colocaria nessa situação, nessa condição de estar à frente de Faraó, de estar ali, à frente não, de estar de frente com Faraó, podendo revelar esse sonho e ficar somente abaixo dele? Tudo que estava abaixo de José era porque Faraó tinha dado pela revelação, porque Deus havia honrado José. Deus havia visto que José não mudou o seu coração, não agiu de uma forma negativa, de uma forma que poderia afastá-lo da presença do Senhor, e o honrou. E nesse período de seca e escassez, não era somente na região ali do Egito, mas na região onde vivia a família de José, da onde ele tinha vindo. A escassez foi geral. Então esse povo ele teve que descer para o Egito, porque souberam que no Egito tinha mantimento, tinha o que comer ali ainda, e foram lá para comprar. E José, quando viu seus irmãos, ele conheceu seus irmãos. Ele viu, ele conheceu, só que, imagina, isso passou muito tempo. Do tempo que ele foi abandonado lá pelos irmãos, que ele foi vendido pelos irmãos, até José se tornar governador do Egito, ele estava muito diferente. Lá no Egito raspava a cabeça, ele tinham dado outro nome para ele, e então ele reconheceu os irmãos e começou a fazer algumas coisas ali. Os irmãos compravam um tanto de mantimento ali que precisavam. José falou, coloca um copo ali para uma taça para ele levar, coloca um tanto a mais, devolve o dinheiro. Então José foi fazendo algumas coisas assim que já demonstrava o coração que José tinha em relação aos seus irmãos. Se fosse um coração de mágoa, um coração de amargura, um desejo de vingança que ele tivesse, ele com certeza faria algo para prender os seus irmãos, faria algo para se vingar deles, porque motivo para isso, se a gente olhar sem Deus, se a gente olhar sem Jesus, sem o Espírito Santo, motivo para isso ele tinha. Só que o Senhor fala, vingança pertence a mim, né? Não pertence a nós. Quando nós temos algum problema com alguém, a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, porque a vingança não está nas nossas mãos, está nas mãos do Senhor. O Senhor faça assim como Ele quiser. Senhor, essa pessoa me fez mal. Eu não vou retribuir com o mesmo mal, eu vou orar por ela e deixar nas tuas mãos, porque a vingança é do Senhor, a vingança não é minha. E José, de uma forma ou de outra, ele tinha isso no seu coração, e ele fez algumas coisas que parecia que ele queria armar para os irmãos, colocando o dinheiro de volta, colocando ali alguns pertences a mais para parecer que os irmãos dele tinham roubado aquilo, só que ele queria fazer o quê? Trazer para perto. E nisso ele começou a conversar com os próprios irmãos, os irmãos não perceberam que era ele, e ele se fez saber se o pai dele estava vivo, perguntava, de onde vocês vêm, como é que é, vocês têm pai? E ele sabia, só que ele estava querendo tirar informações. Não, nosso pai está vivo, ele está velho, nós temos um irmão assim, que é o irmão que ele não conhecia, que era Benjamim. E ele ficou insistindo para que... Aí ele prendeu um dos irmãos e pediu para que trouxesse o mais novo, para que ele liberasse o outro. É uma história intensa e interessante, irmãos. É bem grande toda essa história. Sei que chega num ponto que José traz todos os seus irmãos ali, os irmãos convencem Jacó de liberar Benjamim, que Benjamim já era triste porque tinha perdido José, ele não queria perder o Benjamim também, e ele consegue convencer os irmãos a trazerem Benjamim para ele conhecer, e aí a gente chega aqui no capítulo 45 de Gênesis, que diz que José se coloca à mesa com todos os seus irmãos, e chega num ponto que ele não consegue mais guardar o segredo, ele não consegue mais esconder ali que ele é aquele o qual os irmãos o venderam. E a gente lê aqui no 45:1, diz assim, então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou, fazei sair todo homem de diante de mim. Ou seja, os servos que estavam ali à mesa junto com ele, ele pediu para sair. E não havia homem com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. Então José chegou num ponto que ele não aguentava mais e ele se fez conhecido perante seus irmãos. Imagina aqueles que tinham o vendido lá atrás, aqueles que intentaram o matar lá atrás, veem o seu irmão nessa posição. Veem o seu irmão ali naquela condição, governando todo o Egito, tomando conta ali do que na época era uma potência. O Egito era uma potência naquela época e o seu irmão era o segundo homem daquela potência, só estava abaixo do faraó.
Imagina o espanto. A Bíblia aqui não cita, não fala, mas eu fico imaginando os irmãos pensando, ai, e agora? A gente queria matar ele, o que ele vai fazer com a gente? A gente vendeu ele para os mercadores, o que ele vai fazer com a gente? Só que por que José tinha um coração que agradava o coração de Deus? O que ele fez? Ele não buscou se vingar dos seus irmãos. Ele não buscou dar o troco daquilo que ele tinha recebido. Porque é algo comum de a gente ver, irmãos, nos nossos dias atuais e em toda a história da humanidade. Alguém que faz algo, o outro vai lá e dá o troco. Por exemplo, olha a situação que nós estamos passando agora, essa situação de guerra. Um bombardeia de um lado, o outro bombardeia do outro. Um toca uma bomba de um lado, o outro toca uma bomba do outro. Se a gente analisar de uma forma mais profunda, um está fazendo para evitar um problema maior, o outro está se vingando porque o outro fez. E assim vira sucessivamente um vingando do outro. Matou um tanto de civil aqui, eu vou jogar uma bomba lá para matar o outro lá. Então, olha, esse é o sentimento que rege a humanidade hoje em dia. Quem não tem Jesus no coração, de uma maneira plena, de uma maneira intensa, esse sentimento às vezes começa a aflorar. Esse sentimento de querer se vingar daquilo que fizeram por mim começa a aflorar. Eu confesso que já teve vezes, irmãos, que eu tive vontade de dar uma pedrada em algumas pessoas. Não é difícil isso acontecer. Só que aí eu me lembro, a vingança pertence ao Senhor. A vingança nos pertence a mim. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Eu não quero fazer da mesma forma, não quero pagar da mesma moeda. Eu não tenho que fazer isso, porque a palavra do Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Quando a gente começa a alimentar isso, a gente começa a ter um coração que começa a se alinhar com a vontade do Senhor e um coração que agrada a vontade do Senhor. Quantas vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, irmãos, a gente tem momentos que a gente passa, às vezes uma palavra torta que a gente fala, às vezes uma interpretação errada que a gente tem de alguma atitude de alguma pessoa, nos faz ter um sentimento contrário a esse que José teve, de não querer saber de vingança, não querer saber daquilo que aconteceu, mas querer estar perto, querer acolher. Isso se a gente não tomar cuidado, se a gente não vigiar, é algo que pode crescer dentro dos nossos corações e pode crescer. A gente tem que tomar cuidado para que isso não cresça. E essa história que o Senhor relatou aqui na Bíblia é para nos mostrar exatamente isso. Como deve ser um coração de uma pessoa que passa por diversas situações. Situação de ódio, situação de rejeição, situação de humilhação, situação de privação das coisas. O tempo que ele ficou preso, ele ficou privado de muitas coisas. Mas ainda assim ele não deixou aquele sentimento negativo, aquele sentimento que ao invés de levar a vida, leva a morte, tomar conta do seu coração. Esse é o mesmo princípio que nós temos que adotar nos nossos dias atuais. Ele tinha todos os motivos de sobra para não querer ajudar seus irmãos. Ele tinha motivo de sobra para querer falar assim, não, eu ajudo meu pai e o meu irmão Benjamim, que não tem nada a ver com isso que os outros fizeram. Mas não, irmãos. Ele falou aqui, que apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe, assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, desce até mim e não te demores. Ou seja, chamando todos a estar com eles. E no versículo 8 a gente vê uma parte que ele diz assim, versículo 8 do capítulo 45. Então agora não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. Olha José reconhecendo a obra maravilhosa de Deus. Ele entendeu que ele deveria estar ali naquele lugar. Ele entendeu que ele precisava estar ali naquele lugar para que tudo aquilo acontecesse, para que ele pudesse ali suprir seus irmãos. Então ele não falou, não, eu estou aqui porque vocês me venderam, eu estou aqui porque vocês intentaram contra mim. Ele não falou isso, ele falou o contrário. Não fostes vós que me enviastes. Apesar de que foi pela mão dos irmãos que ele foi vendido, foi pela mão dos irmãos que ele foi ali rechaçado da família, os irmãos o rechaçaram, e ele não diz isso, ele não fostes vós, mas Deus que me enviou até aqui, porque ele entendeu qual era o plano de Deus para a vida dele. Apesar dele ter sido renegado, dele ter sido humilhado, dele ter ido à prisão, ele entendeu que era plano de Deus para a vida dele, ele estar naquele lugar, ele estar ali naquela posição, porque Deus tinha algo para a vida dele. E ele só conseguiu chegar nesse ponto porque ele tinha um coração que agradava o coração de Deus. Então José tinha um coração que era alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o querer do Senhor. E a minha pergunta nesta noite, como é que está seu coração? Seu coração está alinhado com o querer do Senhor? Seu coração está alinhado com os desejos, com a vontade que o Senhor tem para a tua vida?
O teu coração tem agradado o coração de Deus nas tuas atitudes, nas tuas palavras, nas coisas que as pessoas fazem para você, coisas negativas que muitas vezes as pessoas fazem por cada um de nós? Se a gente não tomar cuidado, algo negativo também começa a nascer dentro dos nossos corações. E nós temos que olhar para a palavra de Deus. Deus nos deixou um manual de instrução. Eu olho a Bíblia como um manual de instruções, irmãos. Um manual de instrução do homem. Aqui a gente vê todas as situações. Tem coisas que eu li na Bíblia que quando eu descobri, eu falei, meu Deus, como que isso está na Bíblia? Mas está na Bíblia para nos mostrar o quão difícil é o ser humano sem a presença de Deus. O quão miserável é o ser humano sem a presença de Deus. O sentimento de vingança que nasce dentro dos corações, para mim, olhando, analisando, é o sentimento de pessoas miseráveis, irmãos, que não conhecem o amor de Deus. Aqui, José representou o amor do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando ele estava para ser preso, lá no Getsêmani, o Pedro, todo valentão, bravo, juntou a espada lá e pau na orelha do Malco. E o Senhor Jesus falou, não, guarda essa espada. Colocou a mão na orelha do Malco e o curou. Mesmo sabendo que ele era um dos que estavam ali para prendê-lo. Um dos que estavam ali para levá-lo para ser açoitado, para ser julgado e condenado. Ainda assim o Senhor Jesus demonstrou todo o amor para com ele. Paulo foi um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele foi um homem que ele prendia, ele batia, ele condenava à morte os cristãos. E os cristãos nós somos os representantes de Cristo na terra. Se alguém faz mal contra nós, é como se estivesse fazendo para Cristo. E Paulo, ainda assim, ele teve uma situação lá no caminho de Damasco que Jesus se encontrou com ele e Jesus falou, Paulo, por que me persegues? Jesus poderia se encontrar com ele ali, poderia eliminar Paulo, não poderia? Quem concorda comigo que ele poderia fazer assim e Paulo virar pó? Ele poderia, ele tinha todo o poder para isso. Só que o amor de Jesus, o amor do Senhor, resplandeceu, foi maior do que tudo. A palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor, irmãos, tem que estar cravado dentro de nós. A partir do momento que nós vamos para Cristo, caminhamos com Cristo, esse amor ele tem que refletir, nós temos que refletir esse amor. Aqui nessa situação de José, ele refletiu o amor do Senhor para com seus irmãos, para com seus familiares, trazendo-os para perto, sabendo que eles precisavam estar ali perto dele para que ele pudesse cuidar. Deixou eles numa parte lá na terra de Gósen, uma terra separada para eles, preparou algo novo para eles. Então ele fez resplandecer esse amor. Por quê? Porque o coração dele era um coração que agradava o coração de Deus. O nosso coração, irmãos, tem que estar cheio do amor do Senhor, para que assim a gente possa ter um coração que agrade o coração do Senhor. Tem coisas, tem sentimentos, tem situações que não tem que fazer parte mais da nossa jornada, que vingança, por exemplo, não tem que fazer parte da nossa caminhada. A gente tem que saber o que é, e saber que a vingança pertence ao Senhor. Segundo a palavra do Senhor, a vingança pertence ao Senhor, não pertence a cada um de nós. Se alguém fez o mal para nós, a gente tem que orar e abençoar e pedir para que o Senhor trate com aquela pessoa. Aí é o Senhor com aquela pessoa, não é responsabilidade nossa. E na nossa caminhada, na nossa jornada, a gente está sempre tentando, pelo menos devemos estar sempre tentando acertar. E tem aqueles que vêm querer colocar o pezinho para passar rasteira na gente. Não é difícil que isso aconteça. E às vezes a gente também dá aquela balançada, mas o amor do Senhor, que foi derramado sobre nós, tem que gerar em nós um coração que agrade ao coração de Deus. O nosso coração, irmãos, tem que agradar o coração de Deus. Se a gente quer viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para cada um de nós, a gente tem que ter um coração que agrade o coração de Deus. Olhando para a história de José, ele tinha tudo para não ter esse coração. Só que ele, através desse direcionamento, através dessa condição que ele escolheu viver, ele poderia ter escolhido andar no caminho oposto, mas ele escolheu viver alinhado com a vontade do Senhor. Então o coração dele agradou a Deus, e Deus o exaltou, até que ele fosse governador sobre a terra do Egito, sobre a maior potência que tinha na época. Eu não sei qual é o plano de Deus para a tua vida. Eu não sei qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Mas creia que se você estiver com o coração alinhado com a vontade do Senhor, você estará cada vez mais perto para viver esse plano que o Senhor tem para a tua vida. É algo muito forte que nós temos que entender. E muitas vezes temos que trabalhar dentro de nós. Porque às vezes a gente começa bem, está ali alinhadinho, aí de repente a gente começa a perder um pouquinho esse alinhamento. A palavra do Senhor
ela é algo que a gente deve cuidar dela com muito zelo, irmãos, porque é algo precioso que o Senhor deixou para nós. A palavra do Senhor é algo que a gente tem que buscar ela diariamente. A presença do Senhor é algo que a gente tem que buscar diariamente. Porque quando a gente deixa de fazer isso, o nosso coração começa a parar de agradar o coração de Deus. Essa conexão com o Senhor, Jesus morreu na cruz por nós, irmão, não foi para nós termos conexão com Ele, para nós termos intimidade com Ele somente um dia na semana, o dia de vir no culto, somente o dia que a gente tem algum compromisso com a igreja, mas todos os dias, irmãos, principalmente o dia que a gente não vai ter. Por exemplo, não, tem um dia da semana que eu não tenho compromisso nenhum com a igreja. Esse dia você tem que estar tão alinhado quanto os outros com o Senhor. O seu coração tem que estar tão alinhado quanto nos outros dias com a vontade do Senhor. Ainda mais quando você estiver fora, quando você estiver perto de outras pessoas. Quantas vezes, irmãos, a gente está ali em roda de pessoas, conversando, as pessoas começam a falar coisas que não faz sentido mais, aí você solta alguma coisa que ela percebe que você não está à vontade ali naquela situação. Por quê? Porque se você entrar naquela situação, seu coração vai estar desalinhado com o coração do Senhor. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração, que nós devemos andar buscando um coração que agrada o coração de Deus. Um coração que agrada aquele que entregou Jesus para cada um de nós. Um coração nosso que se alinhe com o coração de Jesus, porque como esses exemplos que eu citei para vocês aqui, de Malco e de Paulo, o Senhor, tendo compaixão daquele que levou uma facada, estava indo para prendê-lo, e ainda assim Jesus o curou. Paulo, que era um perseguidor ferrenho de cristãos, o Senhor teve um encontro com ele ali, e ao invés de se vingar dele, transformou ele no homem mais importante do início da igreja. O homem que estabeleceu diversas coisas através do poder do Espírito Santo, que foi usado, que se deixou ser usado para fazer coisas maravilhosas no começo da igreja, deixou tantos registros aqui para nós, tantas coisas. Então, é esse sentimento que nós temos que ter dentro de nós, queridos. Esse sentimento que nós temos que alimentar dentro de nós, principalmente dentro dos nossos lares, com os nossos familiares, pessoas próximas. Eu já contei algumas vezes aqui, eu fiquei algum tempo sem conversar com meu pai por um desentendimento que a gente teve. Foi um período muito difícil da minha vida. Foi muito tenso, foi muito ruim. E quando a gente deixou tudo aquilo de lado, e eu creio que naquele tempo meu coração não estava nada alinhado com a vontade do Senhor, eu não andava nos caminhos do Senhor. E quando tudo aquilo se resolveu, foi um alívio tão grande, porque dentro de casa, principalmente, a gente não pode alimentar sentimentos. Minha esposa não fez isso para mim, eu não vou fazer isso para ela. Meu filho fica pensando, meu pai fica me dando ordem para isso, eu não vou fazer isso para ele. Não, a gente tem que ter um coração alinhado com o coração do Senhor. A gente tem que ter um coração alinhado com a vontade do Senhor, para ter um coração que agrade o coração do Senhor. Poxa, minha esposa fez algo para mim que não me agradou, Senhor, trata com ela, visita ela, fala com ela. Mostra para ela que não é assim que me agrada, mostra para ela que assim não está certo. Sabe, não eu querer me vingar, fazer igual. Não, ela não lavou a louça, eu também não vou lavar. Não, eu vou lá, eu lavo. Ela não fez alguma coisa, eu vou fazer também. Não é que ela não faz, tá, gente? São exemplos que eu estou citando aqui. Daqui a pouco ela me taca o sapato de lá. Mas assim, são coisas que muitas vezes, coisas pequenas que a gente vai alimentando dentro dos nossos lares, que vai fazendo com que o nosso coração não agrade mais o coração do Senhor. Coisas que parecem ser pequenas, mas se a gente não eliminar elas desde o princípio, lá na raiz, elas podem se tornar muito grandes. E quando ela se torna grande, é muito mais difícil da gente consertar, é muito mais difícil da gente tratar, é muito mais difícil da gente voltar a ter um coração que agrade ao coração do Senhor. Então a gente tem que estar sempre vigiando e cuidando, para que tudo aquilo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente falar, e todos os locais que a gente passar, que o nosso coração seja um coração que agrade ao coração de Deus. Muitas vezes a gente vive no meio de pessoas ímpias que não se incomodam em fazer, em se vingar, em querer o mal das outras pessoas, mas nós temos que fazer a diferença, porque nós temos algo diferente dentro de nós, que é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sangue esse que foi derramado por amor de cada um de nós. Então nós temos esse amor plantado dentro de nós, e nós temos que fazer uma escolha, assim como José fez essa escolha, de não querer agir mal para com seus irmãos, mas fazer algo que agradava o coração do Senhor. Nós temos que escolher isso a cada dia, irmãos, renovar isso a cada dia, porque não é uma escolha que eu faço lá atrás, quando eu me converti há 8 anos atrás. É uma escolha que eu faço diariamente, tenho que renovar ela diariamente. Senhor, sonda o meu coração, para que eu tenha um coração que agrade ao coração do Senhor. Sonda a minha vida, sonda a minha caminhada, Senhor, para que eu tenha uma caminhada que agrade o coração do Senhor.
para que eu possa fazer assim como José fez, não querer vingança, mas querer alinhamento contigo. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui, se eles puderem tocar um cântico, para que enquanto a gente estiver nesse período, a gente possa refletir como tem sido a nossa caminhada, irmãos. Como tem sido a nossa jornada, como tem sido o nosso proceder perante o nosso dia a dia. Como nós temos agido em situações que temos sido muitas vezes injustiçados. Nós temos buscado alinhar o nosso coração com o coração de Deus, ou nós temos buscado fazer do nosso jeito e se vingar? Fazer do nosso jeito e querer, passou rasteira em mim, eu vou passar também. Estou jogando futebol, o cara me jogou fora do campo, eu vou jogar ele fora do campo também e vou dar um chute nele ainda na hora que ele cair. Meu sentimento antes de Cristo era esse, irmãos. Eu queria fazer assim. Só que quando a gente começa a entender o amor de Cristo, o amor do Senhor Jesus, a gente vê que para ser um vencedor, a gente não precisa disso. Para ser um vencedor em Cristo Jesus, a gente não precisa alimentar algo que nos afaste da presença do Senhor. A gente não precisa alimentar algo que vai me trazer ali um prazer momentâneo, mas pode ser que logo depois vai te trazer um peso tão grande. E por que eu trago isso para os irmãos? Porque é algo que a gente tem que relembrar a cada dia, algo que a gente tem que estar sempre cuidando, algo que a gente tem que estar sempre monitorando, para que não venha cair no esquecimento e no momento ou no outro a gente possa estar fazendo como as pessoas sem Jesus fazem. Nós não podemos fazer assim, porque nós temos o amor de Cristo implantado em nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós temos que dar lugar para o Espírito Santo, dar lugar para o agir de Deus, para que o nosso coração seja um coração que agrade a Deus. Amém? Quem pudesse colocar de pé, por favor. Enquanto o grupo estiver tocando um cântico, faça a sua meditação, faça a sua oração e peça ao Senhor para que Ele faça com que teu coração seja um coração que agrade a Deus. Para que o teu coração seja um coração limpo, um coração puro, mais parecido com o de Jesus. Igual o coração de Jesus não teremos, mas nós caminhamos nessa direção e queremos nos aproximar mais. O quanto mais próximos nós estivermos dele, mais nós vamos agradar ao coração do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pedimos a ti nesta noite, Senhor, que o Senhor derrame da tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Derrame, Senhor, mais do teu amor sobre nossas vidas, Senhor. Que nós tenhamos o nosso coração sondado por ti, ó Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações. Mostra para cada um de nós se tem algo aqui, Senhor, que não tenha agradado o teu coração. Se tem alguma área de nossas vidas que nós temos agido com coisas, com atitudes, com palavras, com pessoas, Senhor, de uma forma que não tenha agradado o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a tirar todo o sentimento, Senhor, que nos afasta de ti, Senhor. Nos ajuda a limpar o nosso coração, tirar toda a sujeira, queimar toda a palha, Senhor. Tudo aquilo que pode estar nos fazendo ficar distantes do Senhor. Senhor, independente da situação que passarmos, Senhor, independente dos planos que nós não conhecemos do Senhor para a nossa vida ainda, Senhor. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Nos ajuda a ter um coração que agrade ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter um coração limpo, um coração puro, Pai. Um coração mais perto de Cristo, um coração mais perto de Ti, ó Senhor. Um coração que, Senhor, se derrame na Tua presença. Um coração que não busque querer fazer as coisas com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Quando fizerem mal para cada um de nós, Senhor, que nós nos voltemos a Ti, Senhor. Coloquemos essas situações em oração, coloquemos essas situações nas Tuas mãos, Senhor. E deixemos ver a Tua ação, Senhor. O Teu agir, o Teu poder sendo manifestado, Senhor. E que nossos corações, Senhor, sejam corações repletos do amor do Senhor. Sejam corações repletos do amor de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. Ó Senhor, que nós vivamos isso a cada dia, Senhor, a cada passo da nossa caminhada, a cada passo, Senhor, da nossa jornada, onde estivermos, com as pessoas com as quais nós conversarmos, as pessoas que estiverem perto de nós, Senhor. Que nós possamos transmitir esse amor, Pai, e que nós tenhamos um coração que agrade a Ti, ó Senhor. Um coração que possa, ó Senhor,
entregar aquilo, um pouco, Senhor, aquilo que o Senhor entregou por nós. Corações rendidos, Senhor, corações arrependidos a cada dia, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, sonda os nossos corações. Oh, Senhor, visita as nossas vidas, ó Pai, com poder, Senhor, nos ajudando a nos lembrar, Senhor, a nos lembrar de coisas que às vezes nós temos que eliminar, tirar do nosso dia a dia, tirar da nossa jornada, Senhor, para que assim nós possamos cada vez mais agradar a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos e desejamos, Senhor, e buscamos isso nesta noite. Em todo tempo, Senhor, nós devemos estar desejosos, Senhor, de agradar ao Senhor. Por isso, sonda-nos, ó Pai. Sonda-nos e ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, renova-nos, Senhor, para que nós possamos estar totalmente alinhados contigo, ó Deus, com corações voltados a Ti, ó Senhor Jesus, honrando aquela obra maravilhosa que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. O preço que o Senhor pagou por mim e por cada um dos que estão aqui, Senhor, não foi algo em vão, foi algo para que nós pudéssemos demonstrar também, Senhor, na nossa jornada, na nossa caminhada, esse amor que foi derramado sobre nós. Demonstrar esse amor para com o nosso próximo, esse amor talvez para algum desconhecido, pessoas que nós não conhecemos, mas que também é digna, Senhor, de receber a prova, a mostra desse amor, ó Pai, para que ela sinta, para que ela, ó Senhor, queira viver também esse amor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração esteja alinhado com o Teu, Senhor, que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua, Senhor. Quando vier um sentimento, Senhor, contrário ao Teu, Senhor, quando vier coisas que queiram, ó Senhor, desagradar o Teu coração, nos ajuda a ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, e mudarmos a direção, mudarmos a nossa atitude, repensarmos, não fazermos, Senhor, e se já assim o fizermos, nos consertarmos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus. Assim eu te peço, Pai, e te agradeço, e abençoa a vida da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. E assim, irmãos, a gente não deve querer um coração que agrade ao coração de Deus por aquilo que Deus quer nos dar. A gente tem que ter um coração que agrade o coração de Deus para honrar o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por cada um de nós. É por isso que nós temos que ter um coração grato a Deus, alinhado com a vontade do Senhor. Porque Ele é digno e merecedor de todas as coisas. O que Ele vai fazer com cada um de nós, glória a Deus, é porque Ele é poderoso, porque Ele é santo, porque Ele é bendito. Mas nós precisamos estar com o coração que agrade ao Senhor. Amém? Que seja a tua busca diária, que seja o desejo do teu coração também, em nome de Jesus. Deus abençoe.